Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAG. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus dominical. Peço perdão pelo programa ser hoje somente em vídeo, mas é porque nosso equipamento, nosso computador, ele está em manutenção, então será a única forma pela qual nós teremos com que partilhar a palavra de Deus neste momento, né? Nós temos como palavra de Deus nesse terceiro domingo do tempo da Páscoa, Atos capítulo 5, versículo 27 em diante. Depois nós temos Apocalipse capítulo 5, versículo 11 em diante, e João capítulo 21, versículo 1 a 19. Meditemos com alegria a santa palavra de Deus. Na primeira leitura, Atos capítulo 5, nós temos a segunda defesa de Pedro diante do Sinédrio, clero de Jerusalém, e além disso nós temos aquilo que seria o querigma. Pedro anuncia Cristo como aquele que salva pela sua vida, paixão, morte e ressurreição. E que, por meio do sacrifício de Cristo, o povo tem o perdão e a conversão dos pecados. E por isso que ele está ressuscitado, voltará e todos devem se converter a ele, né? É muito interessante isso. Por quê? Porque isso aqui se chama o testemunho indireto da ressurreição de Jesus. Os apóstolos que fugiram todos com medo por causa de verem Jesus crucificado, algum tempo depois voltam a Jerusalém e, cheios de coragem, dão testemunho que ele está vivo. E são capazes até de morrer por conta disso. O final do texto diz: os apóstolos ficaram contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Algo transformou a vida desses homens, e nós sabemos o que foi. Foi a ressurreição de Cristo. Cristo verdadeiramente ressuscitou, transformou a vida desses apóstolos, e eles agora, com coragem, destemor e com predisposição ao martírio, são capazes de anunciar Jesus Cristo enquanto o centro de toda a história da humanidade. O livro do Apocalipse de São João, capítulo 5, apresenta uma imagem muito interessante, porque mostra que todas as criaturas celestes estão adorando o Cordeiro imolado. O Cordeiro imolado, né? Então é muito interessante. Ele é o Cordeiro imolado, mas aquele que vive para sempre. Cordeiro imolado aparece no versículo 12 e que vive para sempre aparece no versículo 14. Então é muito interessante porque essa ideia do cordeiro imolado, ou seja, que Jesus é o cordeiro, essa ideia teológica junta duas tradições religiosas do povo de Deus. O primeiro é, claro, o cordeiro pascal. Ou seja, o cordeiro pascal era aquele cordeiro que foi imolado, cujo sangue foi aspergido nas portas das casas dos hebreus, e que o anjo exterminador pulou aquelas casas, matando todos os primogênitos nas casas que não estavam marcados com sangue, e aquilo fez com que eles pudessem sair da escravidão do Egito, né? Então Jesus é o novo Cordeiro Pascal. Por quê? Porque com seu sangue derramado em nossa vida, nós somos protegidos da morte eterna, e a nossa Páscoa, nosso êxodo para o céu, se torna uma realidade, a passagem desse mundo para a terra prometida do céu. Só que tem um outro detalhe. Lá em João se diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali está unindo duas tradições. João faz com que a morte de Jesus aconteça no momento em que o Cordeiro Pascal é imolado no templo. Ponto. Mas só que o Cordeiro Pascal não tira o pecado. Então havia um outro sacrifício que acontecia todos os dias no templo de Jerusalém, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, onde a qual se sacrificava um cordeirinho, né, de 2 anos de idade, no altar do templo, e se ofertava junto pão e vinho. Era o chamado tamid, o sacrifício perpétuo, tamid. Então é interessante que o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas faz questão de frisar que Jesus é crucificado às 9 horas da manhã e morre às 3 horas da tarde.
O tempo que Jesus passou na cruz foi o tempo exatamente do qual no Templo de Jerusalém se fazia o sacrifício do tamid, o sacrifício perpétuo. Ou seja, e por aquele sacrifício se pediu perdão dos pecados do todo o povo. Então Jesus é o nosso Cordeiro perpétuo, nosso sacrifício perpétuo. Ele foi imolado, ele se imolou por nós, entregou-se livremente à morte para poder nos salvar, mas foi ressuscitado por Deus e por isso vive para sempre. Por isso ele é o centro da história da humanidade, ele é o centro de todo o universo. Então demos graças a Deus por esse belíssimo mistério. E já no Evangelho, João capítulo 21, nós temos este relato da manifestação de Jesus ressuscitado, que é uma coisa muito preciosa. Na primeira parte, a igreja é apresentada como a pesca, o barco que pesca, né? E em obediência à palavra de Jesus, né? Em obediência à palavra de Jesus, eles jogam a rede ao mar e puxam uma grande quantidade de peixes. Então a igreja é o barco que evangeliza, traz as pessoas para dentro da comunidade, mas em obediência à palavra de Jesus. A primeira parte do texto, então, é uma imagem muito bonita para falar do que é a igreja. A igreja é o barco de Jesus, guiado por Pedro, mas que em obediência à palavra de Jesus deve evangelizar, e somente quando se escuta a palavra de Jesus as pessoas se sentem atraídas à vida da fé, à vida da comunidade cristã. Okay? Depois, quando se está na terra, né, aí vem o outro detalhe do versículo 9. Viram brasas acesas e Jesus fazendo um churrasco de peixe para eles. E aí vem a segunda parte, que é o diálogo com Pedro. E aqui o leitor ouvinte atento sabe que essa expressão brasas acesas já apareceu no Evangelho de João. É justamente quando Pedro está lá no pátio do sumo sacerdote aquecendo-se, e naquela ocasião Pedro nega Jesus por 3 vezes. Aqui Pedro vai afirmar o seu amor por Jesus 3 vezes. Quando nós lemos em português, dá a impressão que é o mesmo verbo, mas em grego não é. Nas 2 primeiras vezes, Jesus pergunta: Pedro, tu me agape, ou seja, tu me amas a tal ponto de dar a tua vida por mim? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, fileu. Tu sabes que eu sou teu amigo. Nas 2 primeiras vezes. Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me fileu, tu é meu amigo? E ao que Pedro se entristece, dizendo: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Né? Ora, por que essa diferença? Nas 2 primeiras vezes, Jesus estava perguntando se Pedro era capaz de amar a Jesus a tal ponto de dar sua vida por ele. E Pedro está respondendo: Senhor, eu sou teu amigo. Na terceira vez, Jesus questiona a própria amizade de Pedro. É claro, porque Pedro se recorda que quando Jesus mais precisava de um amigo, ele o negou, né? Lá na cena da paixão. Mas o mais bonito é que diante dessa fraqueza de Pedro, o que Jesus faz? Jesus lhe confia o seu rebanho. Lhe confia as suas ovelhas, lhe confia o seu rebanho. Ou seja, para amar a Jesus, é necessário cuidar do rebanho do rebanho de Cristo, o rebanho da igreja, né? E é exatamente isso que ensina esse texto, ou seja, a reconciliação do ressuscitado com Pedro. Jesus perdoa Pedro pela sua fraqueza e mesmo assim ele confia a missão de conduzir a igreja, de conduzir o rebanho de Cristo. Então, a partir desse texto, a gente reza pelo Papa, pelo novo Papa que haverá de ser eleito. Nós agradecemos a Deus pela vida do Santo Padre Papa Francisco, que foi um Papa segundo o coração de Jesus, um Papa com gestos, olhares, atitudes do coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos parceiros da evangelização. Até o próximo programa, Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.